certo. Pode ir? Pode ir. Boa noite, Ceni. Eu queria saber de você, até o pênalti no primeiro gol do Cuiabá, a gente percebeu o Bahia muito retraído em campo, sendo dominado pela equipe mato-grossense. E a gente percebeu também durante o jogo o Bahia muito pouco ofensivo, muita pouca contundência, com bolas reais para fazer gol. O que é que está acontecendo? Por que esse time começou um jogo tão atrás e foi dominado pelo Cuiabá até a penalidade? Boa noite. Eu não acho que nós ficamos atrás. Eu acho que nós nos posicionamos mal. Quando eles escalam um terceiro zagueiro, Cauli junto com o Everaldo era para fazer essa marcação. E Biel era para acompanhar o lado esquerdo. A gente acaba não pressionando, principalmente as viradas da esquerda para o lado direito. Biel acaba vindo para o meio, o que possibilita sempre um 2 contra 1 do outro lado. 2 ou 3 vezes aconteceram essa jogada. O time não jogou retraído, não era esse, foi um sistema muito parecido com o Iago tentando fazer a função do Tassiano, Biel, Cauli, com o Everaldo à frente. Nós tivemos o controle do jogo, mas concordo com você, não tivemos ações contundentes, né? Aliás, até acho que quando ficamos com 10, parece que nós tivemos melhores ações de toque de bola e penetração na área do que quando estava o 11 contra 11, né? Então eu acho que nós falhamos nesse aspecto, na parte tática de cumprimento de funções. Quando nós vimos a escalação com 3 Ranieri jogando de segundo, né, com 2 no meio, nessa função era um 2 para 3 e o Biel cumpriria mais essa linha de 4. Acho que até no ímpeto, na vontade de ajudar, ele acabou, pela falta de pressão, fechando um pouco mais, onde nós tomamos essas bolas. E eu acho que nós erramos mais passes do que o normal. Nós não conseguimos, até bolas relativamente fáceis, nós não conseguimos construir. Então não foi uma noite feliz, que eu acho que culmina aos, 18, 20 minutos, eu não sei quanto, mais ou menos em torno disso. Eu lembro que era com um pênalti e um gol praticamente. Um cartão vermelho e um pênalti que resulta em gol. Eu acho que é uma carga muito pesada para se superar. Eu acho que o time até se manteve bem quando teve 10 contra 11, criou algumas oportunidades, mesmo com inferioridade numérica, mas não é um jogo que fica pesado psicologicamente quando você toma o gol e pede um jogador expulso. Rogério, boa noite. Eu queria que você falasse sobre o ocorrido agora no final do jogo. Os jogadores foram até a torcida organizada do Bahia. Você até chegou calmamente depois para tentar falar com alguns jogadores. Eu queria que você falasse primeiro sobre a atitude dos atletas irem até lá. Eu percebi que o Canu foi um jogador, o capitão reprovou essa ida inicialmente. E qual foi a conversa com eles nesse vestiário? O que eu noto dos jogadores era: nós precisamos manter o torcedor do nosso lado. Claro que é um momento mais delicado da competição. Por mais dificuldades que o adversário oferecesse a gente tinha condições de vencer essa partida. E aí é uma decisão, acho que muito de não se separar do torcedor. Acho que era essa a intenção dos que escolheram ir até a torcida. Só que o torcedor, ele é emotivo. E a gente tem que compreender. O torcedor, você perde um jogo dentro de casa, toma um terceiro gol bem no final do jogo. O torcedor, ele não vai pensar com a cabeça fria. É completamente compreensível. Então eu acho que a gente poderia ter ficado no meio do campo, lamentar como nós lamentamos o resultado, e entender que o torcedor também fica, logicamente, chateado da maneira como aconteceu. É difícil para o torcedor compreender que com 19 minutos você teve um jogador expulso e jogou 70 e tantos minutos com um jogador a menos, né? Mas eu acho que foi muito mais no intuito de manter esse elo com o torcedor, tá? Porque nós temos 3 jogos aqui. E nós, claro, perdemos um jogo que vai fazer falta no futuro. Mas nós não estamos fora da competição. Domingo nós temos um outro compromisso. Hoje, de novo, mais de 30 mil pessoas, né? Quer dizer, o torcedor vem fazendo sua parte, vem empurrando, e hoje gritou muito alto, extremamente no começo do jogo, a gente sentiu a presença do torcedor. Mas essas coisas, um pênalti, uma expulsão, um pênalti, uma expulsão alternado já é difícil. Um pênalti com expulsão, ele é mais difícil de você processar, sabendo que está no início do jogo. Então, assim, eu acho que a vontade dos atletas era tentar externar ao torcedor a lamentação, a tristeza deles, e pedir para que o torcedor não abandone, né? Porque nós vamos continuar trabalhando
Foi um resultado ruim, mas esse não volta mais. Agora, no próximo jogo, no domingo, de uma maneira ou outra, nós temos que encontrar com o triunfo, porque é o que nos mantém vivo na competição, nesse intervalo para os últimos 4 jogos. Nós necessitamos do triunfo no domingo. E parte disso se deve muito ao apoio do nosso torcedor. Eu acho que era isso, eles não queriam perder esse elo de ligação com a torcida. Boa noite, Rogério. A gente já falou de méritos em outros momentos do treinador, em resultados, em viradas, exemplo até a do Goiás, mas assim, a que ponto, tudo bem falar de uma expulsão, de um gol cedo, mas a que ponto a tomada de decisão ali, ela pode ter sido errada, porque o Biel, não um Iago que o torcedor entendeu que hoje não fez uma boa partida para colocar o Juba, o que fez você escolher o Biel para ser saído, para ser sacado, e se você conversou algo com ele também, porque o Biel foi flagrado depois chorando na escada aqui. Eu acho que ele ficou, eu te explico já a substituição, eu acho que ele ficou nervoso pelo fato que, logicamente, ninguém quer sair de um jogo com 20 minutos. Qualquer um que você tira do jogo vai ficar chateado ao sair com 20. O cara se prepara para jogar 45, 60, 90 minutos, né? No último jogo contra o Grêmio, nós jogamos com Cauli e Everaldo por dentro. O Cauli, nesse jogo, o Biel é um cara mais de controle de bola e velocidade. Nesse jogo, eles estavam postados com uma linha de 5 atrás. O que nós tentamos é manter com 3 homens no meio, sustentar com Acevedo, Rezende e Iago, e ter o Cauli como ligação e o Everaldo à frente, colocando o Juba para recuperar o posicionamento da lateral, e é um cara mais ofensivo que pode chegar mais à linha de fundo. Para manter minimamente esse 4-3, para que esses dois da frente pudessem ter uma ligação. Poderia ter escolhido o Cauli, por exemplo, que não teve uma noite boa. Mas até o minuto 20 é difícil, você tem que tomar uma decisão, né? Eu achei que o jogo combinado, que foi o que resultou nas melhores oportunidades nossas no primeiro tempo, que valeria a pena ter feito essa substituição. Claro, se eu tivesse tirado o Cauli, poderia ter trazido o Biel para essa função também, mas o Cauli como armador, eu acho que domina mais essa posição, né? Então é uma escolha difícil, que você tem que tomar em segundos, e o que eu não podia era deixar os 3 dentro do campo com um jogador a menos, porque fatalmente nós tomaríamos mais gols. Agora, lógico, se eu tiro o Cauli, talvez a pergunta seria, por que você tirou o Cauli? Então, assim, para a gente se manter no jogo, no 1-0 até, e com chance de marcar, esses 3 homens foram fundamentais para dar o equilíbrio defensivo em 7 jogadores e deixar Cauli. Poderia ter ficado Biel e Everaldo, poderia ficar o Cauli e Everaldo, mas eu acho que se eu tirasse um volante naquele momento, nós provavelmente teríamos sofrido o segundo gol de maneira mais rápida, porque nós não teríamos quem balançasse, ao menos no trio de volantes, para tentar conter o adversário. Por esse foi o motivo da minha escolha. Rogério, boa noite. E compreendo até conversei no intervalo do jogo, expliquei para ele falou, mas só porque eu sou mais jovem. Ele falou, não é pela idade, eu sei que é difícil para ele, como para qualquer jogador que eu tirasse. Se eu tirasse qualquer um deles que eu tirasse, eu acho que eles sentiriam muito, né? Então é completamente compreensível a indignação por sair do jogo. Ninguém quer deixar o jogo com 20 minutos. Rogério, boa noite. O campeonato está com uma sequência bem complicada, jogos em poucos dias. Hoje a gente percebeu o torcedor muito ansioso. Sim. E isso refletiu muito, eu percebi os jogadores também muito emocionados, muito chateados. E como trabalhar essa parte emocional daqui para frente, porque agora a reta final, a disputa é muito intensa. A derrota, ela pesa, né? E esse terceiro gol no final pesa mais, isso traz mais para baixo. Agora, nós precisamos vencer domingo, para a gente voltar ao jogo, ter 10 dias de preparação para enfrentar a reta final de 4 jogos. Então, assim, o que eu, como treinador e como quem aprendeu em quase 2 meses aqui a admirar até o torcedor, a média de público, como eles incentivam, eu sei que é muito difícil pedir isso nesse momento, mas nós precisamos da presença dele, nós precisamos do incentivo dele, assim como a gente entende as cobranças ao final de um jogo, o apoio durante o jogo e as cobranças ao final dele, mas sem eles não vai ser possível. Então, assim, é muito difícil pedir a compreensão nesse momento. Mas o que nos leva a ter uma reta final de campeonato com possibilidades é um triunfo no domingo. Então, assim, vamos tentar preparar o melhor time, analisar a condição física de cada atleta,
qual sistema nós vamos utilizar, quem nós vamos utilizar para o jogo, ver quem... Tem gente que tomou pancada, nós não temos, acho que, suspensão por cartão amarelo, mas nós temos que montar um time competitivo e entregar esse triunfo no domingo para estar vivos ao longo nessa preparação para esses últimos 4 jogos, porque são jogos, nós temos 3 jogos dentro da nossa casa. Ah, mas perdemos hoje, perdemos, mas é uma situação atípica com tudo que aconteceu, pênalti, expulsão, e não vamos esquecer o mau posicionamento nosso no início do jogo. Realmente nós deixamos espaço, até não por estar retraído, mas de uma maneira que nós largamos muito o Imperial com as viradas de jogo, e isso é uma falha nossa que nós estávamos tentando corrigir, até gritando dentro do campo, falando para o Biel baixar um pouquinho mais. Então, eu acho que nesse sentido nós tivemos os erros de dar um pouco de espaço para a equipe do Cuiabá. Rogério, boa noite. Desde o jogo contra o Fluminense aqui, eu venho observando alguns nervos à flor da pele ali no banco de reservas. Um exemplo, até que você participou também, o Everaldo acabou reclamando com o Gandula, porque ele estava dando a bola rápido aos jogadores do Fluminense. Hoje, a gente pôde observar o Biel jogando uma garrafa, o Everaldo dando murro, os semblantes dos jogadores muito abatido depois que o Bahia levou o 2º gol e piorou também quando levou o 3º. Como é que vocês estão, não só você, mas como é que o clube está lidando com o preparo emocional dos jogadores nessa reta final e quão prejudicial foi perder um jogo dentro de casa, visando que o Bahia tem que somar, no mínimo, 49 pontos para fugir do rebaixamento? Sobre o lance do Everaldo com o Gandula, eu não me recordo, então eu não vou comentar contigo. O Everaldo estava reclamando com o árbitro na hora da expulsão, que ele bate no banco, na hora da expulsão, que não foi uma expulsão do Vitor Hugo. Então, é uma manifestação de indignação com a expulsão, porque nós vimos que pegou na mão do jogador o toque quando ele progride. O nervosismo é natural, o prejuízo é muito grande, uma derrota como essa traz um prejuízo até psicológico muito grande, e o controle emocional vai ter que existir. E nós vamos ter que reunir todas as forças que nós temos para esse jogo do Atlético, que são menos de 72 horas para esse jogo. Então nós temos que fazer uma análise de tudo, análise de campo, de condições físicas, do que nós podemos apresentar. Vamos estudar desde hoje o Atlético, hoje e amanhã o Atlético Paranaense, para tentar fazer o nosso melhor e conseguir esse triunfo. Eu acho que esse triunfo é fundamental para a gente se manter na briga no campeonato, para a gente ter 10 dias de treinamento de uma maneira digna, e que todos possam agregar coisas nesses 10 dias, porque com uma derrota fica pesado, né, esse tempo, porque as chances diminuem bastante. Então, assim, nós não queríamos hoje, logicamente, de jeito nenhum. Era um triunfo que a gente contava, apesar de todas as dificuldades que o Cuiabá impõe fora de casa, mas o imponderável, que é um lance, e até foi involuntário, eu acho, pelo que eu vi, assim, não foi uma mão... Não que não tenha que ter sido marcado o pênalti, mas não foi uma coisa... Então, assim, já o corte foi são erros grandes, né? Como foi contra o Cruzeiro, uma bola cruzada na área, nós hoje, mais uma vez. Mas é momento de ter força mental para, nesse domingo, a gente tentar já reverter rapidamente essa situação. É um time difícil de se enfrentar, o Atlético Paranaense, com certeza. Mas não há outra solução. Não tem como. Tem que ser nesse domingo para a gente reverter o momento que a gente vive. Rogério, parece um jogo difícil, boa noite. Parece um jogo difícil. Rogério, parece um jogo difícil contra o Atlético Paranaense, vai ter a volta do Tassiano, sim, que é uma peça importante. Sim. Você acha que ele fez falta no meio-campo hoje do Bahia? Que ele ajuda muito na criação do time? Ele ajuda tanto na marcação quanto na parte ofensiva. É um cara que tem chegada na área, faz muitas vezes um segundo 9, né? Quando o Everaldo cai um pouquinho para o lado, ele já faz a infiltração. É um jogador que deve regressar ao time porque é um jogador descansado. E nesse momento, a parte física, se você repete todos os jogadores, o Atlético jogou já faz 24 horas que está descansando e se recuperando. Nós jogamos em 10, 78 minutos mais ou menos em 10. Então o Tassiano deve ser uma volta, não sei aonde ainda, que posição do campo, não sei, dependendo do sistema que a gente joga, mas deve ser um jogador que está descansado e que vai ser importante para a gente no jogo de domingo. Boa noite, Rogério. Eu me recordo que na última partida em casa do Bahia, a gente conversava aqui na coletiva sobre a imposição física que os jogos da reta final do campeonato fazem com que a equipe tenha que se portar de forma diferente. Hoje um Bahia mais
tentando ser impositivo no meio campo ali, com jogadores que cadenciam mais o jogo, que têm mais a bola, uma posse para poder fazer maior número contra o seu adversário. Porém, a falta dos extremos ficou notória, faltou velocidade, faltou atacar o espaço, e em jogos como esse o espaço fica um pouco mais reduzido, porque a briga pela bola, a briga pelo espaço curto é maior. O quanto você acredita que vai precisar recalcular a rota nesses jogos, apesar de saber, como a gente combinou, ou como a gente conversou, que em jogos como esse, na reta final do campeonato, a decisão física, a decisão de imposição corporal ganha muito mais do que a técnica? Deixa eu te explicar. Eles vêm com uma linha de 5, 3 defensores. A velocidade, ela é secundária. Atacar o espaço é muito importante, mas não há a velocidade, porque é uma linha que joga em cima da sua grande área, um 5-4-1. Se você não tem a combinação de jogo para adentrar, e depois o cruzamento, quando ele sai da linha de fundo, se você colocar um velocista, te dou um exemplo, por exemplo, o Ademir, que entrou no segundo tempo já por dentro, os cruzamentos vão encontrar sempre 3 zagueiros. É um time com 8 jogadores acima de 1,80 m. Não vai ser por esses cruzamentos que nós vamos vencer o jogo. O jogo era um jogo combinado na parte interna. Por isso, necessita-se mais de jogadores mais habilidosos, que lidem bem com a bola, do que a velocidade, porque eles não te dão a velocidade. É um time que joga em linha baixa, dando a bola ao adversário, mas nós precisávamos tomar a atitude de vencer o jogo. Para isso, o jogo de aproximação, ele é bom porque, você vê, com 10 contra 11, nós conseguimos botar o Nico numa bola entrada, mesmo não sendo um jogador que tem essa característica, mas atacar o espaço, concordo com você, nós tínhamos que fazer a troca de passes e atacar o espaço. Quando nós fizemos, nós tivemos até sucesso. Não necessariamente a velocidade. Esse também foi um dos motivos que eu preferi deixar o Cauli, ainda mesmo com um jogador a menos dentro de campo. Nós precisávamos de aproximação, não adianta. Precisávamos vencer, mas não ia ser com cruzamentos lá de fora, porque nós temos um jogador de cabeceio na área, eles têm uma linha de 5 toda acima de 1,80 m. Então, o jogo era pelo chão e era de aproximação, na minha visão. Rogério, gostaria até de apertar mais no sentido de lhe cobrar, Sim. Mas acabou que os colegas perguntaram muito e você acabou respondendo sobre o seu entendimento do jogo. Eu discordo com relação à peça que você escolheu para tirar, né? E aí, na expulsão, discordo, claro. Mas entendo o que você explicou. Porém, mesmo com esse jogo ofertado pelo Cuiabá e com essa posse de bola que o Bahia acabou tendo, trocando passes, não falta uma tomada de decisão melhor, não falta o arriscar algo diferente, porque se o time adversário está com linha baixa, tem 5 lá parado, ele acabou oferecendo por várias vezes a finalização de média e longa distância. E ninguém arriscou. Por vezes até teve essa capacidade, mas acabou não se arriscando. O segundo tempo foi muito claro, quando se tabelou e teve muitas chances de tabela ali na entrada da área, como a gente fala, quis entrar de bola. E o espaço ali na entrada da área acabou sendo ofertado. E o Bahia não aproveitou. É um ponto de atenção para times que jogam desse jeito, que te dão a bola, mas marcam baixo? Esse time, ele não é formatado como característica para ser um time de aproximação. Mas para esse jogo do Cuiabá, eu achei que, assim como o Grêmio, também que é um time que caça muito, né? Diferente do Cuiabá, que se posta em linha baixa, o Grêmio joga em linha alta, caçando com os seus zagueiros, e nós conseguimos boas triangulações e ter controle de jogo. Eu concordo, é completamente possível você entender que o Biel tinha que ficar e que eu deveria tirar, não sei, um dos volantes. Eu só digo para você que se eu tiro um daqueles 3 homens de meio, que foram que sustentaram o jogo até aquele momento, Rezende e Iago, na minha concepção. Eu acho que a substituição poderia ter sido deixar Biel e tirar Cauli, naquele momento, no meu modo de enxergar o jogo. Se nós ficássemos só com a linha de 4 e os 2 volantes, nós não conseguiríamos subir com os laterais, fatalmente ia acontecer como aconteceu muitas vezes contra o Santos, que eles ficaram só com 2 zagueiros e tomaram muito contra-ataque, jogando em 11 contra 11. Então, assim, eu lamento muito a expulsão. O pênalti, ok. O gol, se tivesse sido gol, e nós continuássemos um 11v11, eu acho que nós teríamos muito mais possibilidade de se manter firme no jogo até o final. O azar foi ter o pênalti, que se foi convertido em gol, e a expulsão ao mesmo tempo. Eu acho que isso dificultou bastante para a gente. Mas é compreensível você escolher, cada um ter a sua escolha para retirar na hora do jogo. Boa noite. Tá ok? Boa noite, Rogério, também. Teve um jogador que se destacou dentro da partida, acho que opinião da torcida, a gente ouvindo e tudo, foi o Nico, né? Foi a Acevedo. Ele é um jogador que vem se destacando já há algum tempo,
mas sempre vem, de alguma maneira, sendo preterido, não exatamente. Ele faz parte dos mais de 11 titulares, né? Mas essas performances dele e essa necessidade de você ter um jogo mais intenso, de ganhar fisicamente, ela está nesse momento mexendo também um pouco na maneira que está pensando o time para os próximos 5 jogos. O Nico vem ganhando seu espaço dentro do campo. Ele jogou todos os últimos jogos praticamente, né? Apesar de ele ter ficado fora durante algum tempo, jogando com o Rezende e com o Iago pelo meio, né? Ele tem jogado quase todos os minutos, tanto que hoje sai o Iago, sai todo o meio campo, o ataque, ele continua na partida. Ele é um cara que se entrega muito. Eu acho que ele ainda tem alguma dificuldade quando ele joga no meio para girar e dar o passe, ele acaba errando alguns passes. Mas é um cara que deixa tudo dentro do campo, é exemplo para os demais. Deve estar morto de cansado nesse momento, mas ele, sem dúvida, talvez seja um dos jogadores que mais vem se destacado, né? Mais tem se destacado nos últimos jogos do Bahia. Em tese, nessa função, Rezende, Iago e ele que fazem essa função de usando 2 homens de meio, se usar. E é um jogador que, estando bem fisicamente, estando 100% fisicamente, é um jogador que tem sido muito útil para a gente. Concordo com você, tem sido, na média, um dos melhores jogadores jogo a jogo. Obrigado, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite.